Bom, pessoal, o tema da semana vai falar um pouquinho sobre pichações e isso tem muita ligação com as questões próprias do urbano. Então, para entender a pichação, para entender se existem diferenças entre pichação e grafite, para entender qual é a função de cada um deles, porque existem funções de cada um deles, a gente precisa compreender, na verdade, as dinâmicas dentro da cidade, dentro do ambiente urbano. E a gente tem que compreender que a urbanização é um processo recente no Brasil até, vai datar aí principalmente do final dos anos 60 para os anos 70, em que eu tenho a industrialização motivando a urbanização, né? Tanto e também a mecanização do campo, que também estimula a saída do campo e a vinda para as cidades, né? Eu tenho um número maior de cidades em regiões litorâneas e depois isso vai se expandindo um pouco mais. Então a urbanização, ela é trazida pela industrialização. O conceito de urbanização é quando um país passa a ser mais urbano, mais cidades do que um país rural. E hoje no mundo, mais da metade das pessoas estão em cidades e não no campo. Então é 52% mais ou menos. Quer dizer que somos um mundo bastante urbanizado. Nesse sentido, dentro das cidades vão ter dinâmicas próprias. E para a gente compreender essas dinâmicas, a gente tem que compreender alguns conceitos, como o conceito do espaço urbano enquanto mercadoria. Tá? O que acontece? Falar que o espaço urbano é uma mercadoria é dizer que ele está suscetível a variações de preços. Então, cada lugar que você pisa na cidade tem um valor diferente. Lugares em que nós temos uma maior valorização, um shopping, supermercados próximos, uma pavimentação melhor, iluminação pública, são lugares bem mais valorizados em termos de metro quadrado. O valor do aluguel, por exemplo, das residências vai ser mais alto do que em outros em que eu tenho menos infraestrutura ou que não tenho infraestrutura pública. Além disso, eu tenho questões dos vazios urbanos, né? Para exemplificar isso, eu vou exemplificar com o Rio Preto mesmo. A região ali na frente da Unip, do Sesc, né, tem um grande vazio urbano. E às vezes você pode se perguntar, por que o governo não pega aquelas terras e transforma na Minha Casa Minha Vida? Por que tem que colocar o Minha Casa Minha Vida lá longe, lá depois da Zona Norte quase? Por que não coloca ali? Porque ali é um espaço urbano esperando a especulação. Né? É um espaço que tende a se valorizar muito. E se eu colocar o Minha Casa Minha Vida lá, por ser de uma população de renda menor, vou desvalorizar aquele potencial espaço valorizável, entende? Então se coloca onde já é desvalorizado e não se coloca nas regiões centrais que são possíveis de valorização. Aquela região, ela já se valorizou muito e é possível ainda de ser mais valorizada, está esperando só a especulação imobiliária. Outras áreas, mesmo a região ali do Iguatemi, por exemplo, quando os condomínios não existiam ainda ali, se você comprasse um terreno e fizesse uma casa, você podia falar, estou morando no meio do nada, no meio do sítio. Só quem comprou um terreno ali e construiu uma casa, teve um ganho muito grande posterior, porque foram feitos os condomínios, depois o shopping, e agora aquela área vale 3, 4, 5 vezes mais. Então o espaço urbano ele é uma mercadoria porque ele está suscetível, né, a essas variações, e essas variações têm ligação intrínseca com a qualidade de vida das pessoas, com a infraestrutura que elas dispõem no seu entorno e com o tipo de residência que nós temos. Né? Residências particulares, construídas, são muitas vezes maiores do que casas feitas pelo governo. É sempre bom a gente compreender que a própria cidade vai ter uma configuração de segregação espacial. De novo, retomo o exemplo rio-pretense, em que a cidade é uma de um lado do rio e outra do outro lado do rio. Né? E dentro do outro lado do rio, que é uma parcela mais segregada, nós temos regiões mais e menos valorizadas. A região do Shopping Cidade Norte, por exemplo, é mais valorizada do que outras áreas. Se a gente olhar o macro da cidade, a gente vai perceber que isso se configura ou se demonstra até mesmo no valor das roupas ou das lojas que nós temos em um e outro shopping. Né? Se você comparar aí os 3 shoppings se comparar o Iguatemi, o Rio Preto Shopping, o Plaza e o Cidade Norte, você vai ter uma escala praticamente em que o Iguatemi são os maiores valores e o Cidade Norte são os menores valores. Isso tem a ver com o público-alvo, por assim dizer. E isso demonstra novamente uma segregação espacial
porque o Cidade Norte ele entra num eixo, num mercado que é justamente para afastar aquelas pessoas dos grandes ou dos shoppings para pessoas de melhor condição social, dentro de uma cidade que nós estamos que é extremamente elitizada, né? Então, nós temos a segregação de mercadorias, a segregação de valores, né? Até de estações, de tipos de roupas da mesma marca que vão ter diferenças de um shopping para outro a depender do público que aquele shopping recebe, né? Até a infraestrutura do próprio shopping, o ambiente que ele é feito, né? Então, existe uma segregação grande na cidade e dentro da Cidade Norte, a região do shopping ainda é mais valorizada do que outras regiões, né? Não só com o valor do metro quadrado, mas também com o valor de obras de infraestrutura, etc., né? Dos serviços de fato que são disponibilizados. Isso vai impactar muito a vida das pessoas, principalmente no que diz respeito ao transporte, né? As pessoas que conseguem trabalhar ali na própria Zona Norte vão ter uma vantagem nesses termos porque vão se deslocar pouco. Agora as pessoas que têm que sair da Zona Norte para trabalhar de empregado doméstico, por exemplo, né, isso acontece muito, nas regiões mais longínquas, assim, nas regiões do Débora Cristina, por exemplo, ou as pessoas têm que sair dali e ir para os shoppings trabalhar, ou sair daí e ir para as universidades estudarem. Elas têm um deslocamento muito grande e esse deslocamento é impactado por um transporte público de péssima qualidade que nós temos, não só na nossa cidade, mas no Brasil, que é um transporte pouco interligado, baseado apenas no ônibus, em que nós temos uma urbanização que tampa os rios, né? E que um ônibus como único meio tem pouquíssimo investimento e que isso acaba valorizando muito o carro, né? A política do carro, porque no Brasil essa política rodoviarista está aí desde o JK. Isso impacta muito a qualidade de vida e de trabalho da pessoa, porque ela vai demorar horas para chegar no seu trabalho, vai ter um ambiente estressante, né, de deslocamento, e isso impacta a sua saúde, inclusive. E aí, qual é a disponibilidade dos serviços de saúde que essa pessoa tem? Né? Tudo isso vai se interligando, mostrando que eu tenho uma segregação dentro da outra, né? Ainda com relação a essas questões de valorização de uma área ou de outra, existem lugares que nós passamos por um processo de gentrificação. É importante você também ter esse conceito. Vou usar um exemplo não de Rio Preto, mas de São Paulo, exemplo muito conhecido, que é o do estádio o tal do Itaquerão do Corinthians, né? Ele foi construído numa região pobre, né? E quando ele foi construído, o valor do metro quadrado aumentou, valorizou. Né? E foram feitas obras de infraestrutura. Aí você fala, que bom para a população que mora lá. Não, porque a população podia pagar X de aluguel, podia pagar X de prestação, e agora com a valorização do lugar, o lugar está valendo 5X, e aquela população é expulsa de lá para um lugar ainda mais longe. Isso é um processo de gentrificação. Então a segregação ela adquire diversas faces dentro do ambiente urbano, que vai acabar culminando em alguns casos a própria violência urbana, né, ou ambientes onde o tráfico domina mais do que em outras regiões. E há uma rede de alimentação, né, onde o tráfico domina, onde o consumo domina, são coisas diferentes, né? Bom, o que acontece? Tudo isso, pessoal, também vai se apresentar em forma de grafite ou em forma de picho. Porque o lugar, o conceito de lugar, é o lugar que você tem na geografia, né, é o lugar que você tem identidade. Então, só para exemplificar e voltar nesse ponto. Quando você viaja para fora do país, você vai falar que você é brasileiro. Quando você viaja para São Paulo, você vai falar que você é rio-pretense. Quando você viaja de Rio Preto para uma cidade próxima, também rio-pretense. Quando você anda aqui dentro de Rio Preto e alguém te falar de onde você é, eu moro no bairro X. Veja, o conceito de identidade tem diversas escalas e esse conceito está ligado ao lugar que você pertence, ao território, ao poder. Em São Paulo, onde o picho nasce, ele está ligado à marcação de território e de lugar. Então, os grupos diferentes vão pichar determinadas áreas, fazer até uma disputa de áreas por conta desse conceito, não só de lugar, mas de demarcação de território. Não no sentido nacional, mas no sentido identitário mesmo, né? É interessantíssimo porque o picho no mundo inteiro, na verdade, surgiu em São Paulo, com letras inspiradas em alfabetos europeus muito antigos. E tem um documentário que eu vou colocar para vocês junto aí, eu não, quem mexe na plataforma que é o Rafael. Ele vai colocar para vocês o documentário Picho, ele tem 1 hora de duração e ele vai mostrar essa questão da disputa do lugar
de colocar para a sociedade a questão do olhar para o outro. Algumas linguagens são para ser entendidas, outras não, né? A briga entre facções em alguns casos, ou mesmo só entre pichadores, e o lugar do grafite nisso tudo, tá? Tem algumas questões de diálogo bastante interessantes. Mostra até um menino que ele, se você escrever alguma coisa para ele com a letra que a gente usa sempre, ele não sabe ler, mas se você escrever com a letra de picho, ele sabe inclusive o que significa e tudo mais, o que é bastante inacreditável, né? Então, essa questão, tanto da pichação quanto do grafite, muitas vezes é colocado como oposto. Grafite enquanto arte, picho enquanto bagunça, baderna urbana, né? Mas o picho ele tem uma origem. Ninguém compra uma tinta, gasta o seu dinheiro para pintar uma parede de zoeira. Até tem umas pessoas, mas assim, em geral não é isso, tá? Existem muitas questões sociais que estão demonstradas nessas pichações e também nesses grafites. Então, para a gente compreender isso de forma melhor, mais apropriada, eu gostaria muito que vocês assistissem, porque eu falando não basta, basta que vocês ouçam os próprios pichadores, ouçam as pessoas que grafitam e que entendam, ou sejam empáticos ao outro. Obviamente você não necessita, assistindo você não vai concordar com absolutamente tudo, mas você vai pelo menos entender aquilo como manifestação das diversas contradições próprias do ambiente urbano, né? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido e que assistam o documentário. Um grande abraço.